a história de José, que quando ele foi para o Egito, passado um tempo, ele levou toda a sua parentela. Aleluia. E quando morreu aquele rei, e subiu outro rei que não conhecia José, nem a sua descendência. E ele viu que o povo era muito grande, começou a crescer, começou a multiplicar o povo de Israel. E veio nele uma grande preocupação, porque ele pensou, nós vamos ter que arrumar um jeito de parar esse povo. Nós vamos ter que dar um jeito de parar esse povo, porque eles são muito numerosos, eles são muito fortes. E pode ser que, se surgir alguma guerra, eles podem se unir e nos derrotar, tomar o meu trono. E com isso ele dá uma ordem às parteiras daquela época para que matassem todas as crianças que nascessem homem. Aleluia. Então, uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, ela casa com um dos filhos de Levi, da família de Levi. Ela tem um filho, em meio a essa tempestade, em meio a essa guerra, em meio a essa aflição, em meio a essa dor, em meio a esse decreto de Faraó para matar todos os meninos. E acontece o quê? Que nasceu um menino. E a palavra de Deus vai dizer que ela, olhando para aquela criança, ela viu que ele era belo, ele era bonito, então ela quis o quê? Proteger o seu filho. E qual mãe aqui nessa noite que não quer proteger o seu filho? Qual mãe aqui nessa noite que não luta para guardar o seu filho? Porque nós sabemos que naquela época, Faraó deu essa ordem para que todos os filhos morressem. E nos dias atuais, o Faraó ele veio de forma diferente. Faraó ele está aí para tentar levar os nossos filhos para o mundo das drogas, para levar nossas crianças, aleluia, à prostituição, à pedofilia. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando ela olha para o seu filho, ela era uma mulher que conhecia as leis de Deus. Ela era uma mulher que ela sabia da história de Abraão, da promessa que ele tinha feito. E ela não aceitou o decreto de Faraó. Que nós nessa noite, nós não venhamos aceitar o decreto de Faraó sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A palavra de Deus vai dizer que então ela faz um cesto de junco, quando o menino tinha 3 meses, porque não tinha mais como ela esconder o seu filho. E o que ela fez então, quando não teve mais como esconder? Ela fez ali um cesto de junco, e ela betumou aquele cesto para que não entrasse água, e colocou o seu filho, e colocou no rio Nilo, onde havia jacarés, crocodilo, mas ela creu na promessa de Deus. Muitas das vezes nós precisamos ser como Joquebede, precisamos ser uma mulher corajosa, uma mulher que não aceita decreto do diabo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. E nós precisamos todos os dias preparar o cesto, porque ali ela teceu, ela teve todo um trabalho de tecer o cesto, de betumar o cesto, para depois ela pôr o seu filho. Aleluia, que nós venhamos ser corajosos como aquela mulher, de estratégia, porque o Deus ele deu uma estratégia para Joquebede. Foi o Senhor que deu essa estratégia para ela, não foi ela que inventou não. Aleluia, Deus nessa noite ele vai nos preparar como preparou Joquebede, com estratégia, para que nós possamos lutar em favor dos nossos filhos, e que nós venhamos construir cestos, betumar debaixo de oração, de jejum, de conselhos, e entregar para o Senhor, porque é tão bom. Eu vejo a Jéssica com as crianças aqui de colo, é maravilhoso. O neném da irmã Lúcia, gente, é bom demais. Aonde vai, tá grudado na mãe. Onde a mãe vai, o filho tá ali. Mas quando cresce, não é que eles vão escolher caminhos errados. A Bíblia fala que nós temos que ensinar nosso filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer ele não desviar dos caminhos do Senhor. Mesmo que ele chegue a afastar, mas o temor de Deus vai estar sobre ele. Por quê? Porque nós construímos um cesto, nós betumamos com conselhos, com a Bíblia, com a oração, e ensinamos o nosso filho o caminho que ele deve andar. Amém? Que nessa noite nós possamos estar orando como mães pelos nossos filhos. Não desista do seu filho, porque ele é projeto de Deus. A família é projeto do Senhor. Amém? Fica de pé, vamos fazer um minutinho de oração.